Rana, eu quero aproveitar que o professor está aqui para ajudar a comentar a tua matéria também. O que você trouxe para a gente? Eu até quero fazer um link, porque a gente acabou de ver a questão em Brasília da marcha da classe trabalhadora em Brasília. E isso que acontece em Brasília, primeiro de tudo, não é uma questão isolada dos trabalhadores. É uma questão do povo brasileiro. A gente está falando de pautas que vão trazer distribuição de renda, de pautas que vão trazer justiça fiscal. E essas pautas que estão em Brasília, elas também acabam interferindo nas questões locais. Então, hoje em São Paulo, a gente está tendo, na verdade, acontece neste momento a mobilização dos servidores municipais e aí professores, trabalhadores na vigilância. Esses trabalhadores, eles estão desde manhã em assembleia para decidir se a greve continua ou não. E aí eu quero chamar a atenção para quem está em casa, para a pessoa saber se amanhã a escola do seu filho, que é municipal, vai abrir. Para quem está em casa saber se amanhã, quando você for no postinho de saúde, o quadro de trabalhadores estará ou não estará completo. Isso está sendo decidido agora. E para saber mais detalhes, acompanhar o nosso site TVT News, eu quero até pedir, porque eu sei que a gente está preparado aqui para mostrar no telão a matéria que está no nosso site no TVT News, que está bombando sobre a greve dos servidores. Está aí, ó. Tá aí, ó. Deixa eu abrir Professores aqui. Vamos lá. E servidores municipais decidem se greve continua. Neste momento, na Câmara dos Vereadores acontece a votação, teve uma audiência de manhã, agora começa a votação, pode ser que vá até meia-noite. E os professores, os servidores estão mobilizados. Quem quer saber o desfecho tem que ficar de olho no nosso site, vai ser atualizado também nas nossas redes sociais em tempo real. Vamos lá, qual que é a pauta deles? Os servidores querem reajuste salarial, prefeito Ricardo Nunes está oferecendo cerca de 5%, 5,15%, dividido em duas vezes, 2 e pouquinho agora este ano e 2 e pouco só no ano que vem. Os servidores falam não, nós queremos pelo menos 12,5% de reajuste. Além disso, eles querem também mais concursos públicos, mais condições dignas de trabalho. Então, são muitas lutas que conversam também com as lutas de Brasília pela jornada, né? O fim da escala 6x1. Eu queria trazer também a questão da isenção do imposto de renda, porque, mais uma vez, é uma pauta da classe trabalhadora, uma pauta de todos os brasileiros. A isenção do imposto de renda vai atingir 10 milhões de brasileiros, né? Quem ganha até R$5.000 e quem ganha até R$7.000 também vai ter ali um desconto. A gente está falando de muita gente, não? 10 milhões de brasileiros. É muita coisa. Como é que está na Câmara, então? Nós temos a matéria que eu fui lá ouvir, conversar com esses trabalhadores hoje. Acho que a gente consegue assistir. Vamos assistir, então. A proposta da gestão de pagamento de reajuste para o ano de 2025 de 2,60 e para o ano de 2026 de 2,55 é muito ruim, porque está muito abaixo da inflação do período, que é 4,88. Então, por isso, nós estamos aqui mobilizando, tentando conversar com os vereadores, tentando conversar com as lideranças, para que a gente tenha melhorias fundamentais e que os trabalhadores sejam valorizados. A gente precisa não só de carreira, mas de escola estruturada. A gente precisa de professores que tenham boa formação. A gente precisa de mais funcionários dentro das escolas. A gente precisa de mais especialistas dentro da escola. A gente quer que tenha mais concurso e menos professores contratados. A gente quer, por exemplo, que as crianças que têm algum tipo de transtorno tenham realmente um acompanhamento adequado, que possa fazer com que essa criança tenha condição de se desenvolver dentro daquela especificidade dela, que é a condição dela de existência. Então, falar com o pai e com a mãe sobre educação é falar: a escola é um lugar de acolhimento, é um lugar de produção de saberes, é um lugar de que as crianças, elas precisam de verdade ter as melhores condições para elas poderem se desenvolver, porque o sonho dos professores é ver as nossas crianças crescendo com uma educação de boa qualidade, vê-los numa escola técnica, numa universidade pública. Nós lutamos por isso. A gente não está aqui só por conta do nosso salário.
A gente está aqui para falar que a educação, de fato, como diz Paulo Freire, ela transforma individualmente e coletivamente uma rua, uma cidade, um bairro, e a escola é para isso. Se ela não for para isso, significa dizer que só os planos neoliberais vai tomar conta e a gente vai, de repente, ter escola que a direção vai ser terceirizada, vai ter menos professores concursados, mais professores precarizados. Então, a escola ela precisa ser um lugar seguro para as pessoas que dela fazem uso. O que o senhor acha desse reajuste que o prefeito está propondo? Isso é uma piada. Desculpa eu ficar até emocionado agora, é uma piada, é não respeitar o trabalhador, é não respeitar a cidade, a população, um reajuste salarial abaixo da inflação, então ele na verdade está rebaixando o salário do servidor público. É um absurdo. O mínimo seria a reposição da inflação, mas teria que ser até mais, é valorizar esses profissionais que sustentam a cidade fazendo serviço público, sustenta a carência da população em todas as áreas, educação, saúde e por aí afora. Como eu falei, a luta do povo. Mês de maio, né, tá chegando aí, a gente comemora agora e reflete sobre a importância do 1º de maio, Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Olha, Gihanna, mais uma vez, parabéns pela matéria, importantíssimo a gente discutir. Professor João César de Castro, como é que você olha, primeiro, a importância do 1º de maio e essa movimentação no momento que a gente vive, não só, né, aqui na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né, essa disputa, né, dos trabalhadores, essa pauta, né, da escala, do fim da escala 6x1, redução de jornada de trabalho. Como é que o senhor está avaliando isso? Vamos lá. Primeiro, parabéns pela matéria. Obrigada. Muito importante, muito bem feita. Essa questão é fundamental, Dom, absolutamente fundamental. São Paulo, hoje, é o palco de um laboratório em curso. Um laboratório de um projeto mais grave do que foi os 4 anos do bolsonarismo. Qual é o projeto? E tanto Tarcísio de Freitas, tanto o governador quanto o prefeito, estão juntos. Não é casual que o governador tenha apoiado de maneira tão decidida o prefeito ao ponto de cometer um gravíssimo crime eleitoral. O governador Tarcísio Freitas deveria estar inelegível hoje. Sim. Ele cometeu um dos crimes eleitorais mais graves ao acusar falsamente o candidato Guilherme Boulos de ter apoio do crime organizado. Qual é o projeto que está acontecendo em São Paulo? E a educação é a ponta de lança para isso. É o projeto, acredite no que eu vou dizer agora, de pinochetização do Brasil. Era o verdadeiro projeto do Paulo Guedes. O Paulo Guedes sempre disse: o Brasil jamais será um Estados Unidos, muito menos uma Suíça, mas o Brasil pode ser um Chile. O que significa isso? Significa uberização radical das relações de trabalho, isto é, precarização da vida. Significa a retirada do Estado da sua função social. Vale dizer, o Estado não se preocuparia com justiça tributária e com nenhuma espécie de redistribuição de renda. Pelo contrário, o Estado criaria um fetiche, que é a voucherização da vida pública. Você não teria mais o Estado e nenhum serviço público, você teria vouchers, que seria uma forma indireta de uma privatização indiscriminada. Significa segurança pública como guerra civil não declarada. E, portanto, a segurança pública do secretário Guilherme Derrite. Isso só se sustenta precarização da vida, uberização do trabalho, voucherização do Estado, dificuldade completa do cidadão para educação e saúde. Isso só se sustenta com um projeto político autoritário. O que está acontecendo hoje em São Paulo é a ponta de lança deste projeto gravíssimo de pinochetização do Brasil. Olha, professor, a gente vem acompanhando aqui em São Paulo. Você está no Rio e está no Brasil inteiro, né? Vira e mexe, eu falo, eu estou chegando no Nordeste, estou chegando no Centro. Agora, a gente que vive aqui em São Paulo, e a Gihanna que está no front lá, né, acompanhando os movimentos sociais, greves, manifestações, mobilizações, a gente sente que existe, né, uma esperança. O Frei Beto esteve comigo no Conversa em Curva, ele disse: guardemos o pessimismo para os dias bons. Né? E eu adoro isso. E aqui em São Paulo, a gente que tem acompanhado, a gente tem estado alerta com isso e muito consciente, fazendo debate. Como é que você avalia isso nessa sua, né, vinda aqui a São Paulo, andou por aqui, e a gente já traz uma matéria, né, eficiente de um momento tão
complicado e que ilustra um pouco, né, essa tese que você traz e a qual eu concordo absolutamente. É um laboratório para eles mesmo. Assim como o Chile, em 73, foi um laboratório para a imposição mundial do neoliberalismo. O primeiro... Chicago. É isso, lá. Mas olha, o Paulo Guedes, depois de voltar de Chicago, onde ele fez o doutorado com bolsa do CNPq. Bolsa do CNPq. É extraordinário, não é? Ele queria acabar com as bolsas, mas ele fez doutorado com bolsa do CNPq. Ele voltou para o Brasil, disse que não se adaptou ao Brasil mais, mas que ele viajou e teve uma experiência de trabalho. E segundo ele, Paulo Guedes, palavras dele, foram os anos mais felizes da vida dele. Para onde ele foi, Giovana? Não tenho ideia. Para o Chile. Pro Chile. Mas qual Chile ele foi? Da Carmen Bachelet? Não. Ele foi ajudar na imposição do projeto neoliberal do Pinochet. Exatamente. Extraordinário. Por isso, uma matéria como a da Giovana, o trabalho que vocês fazem, a mídia alternativa, eu dou para vocês uma importância enorme. Sem o trabalho de vocês, não é exagero dizer que o presidente Lula hoje não seria presidente, ele continuaria preso. Foi a existência de uma consciência crítica alternativa que conseguiu, em meio à hegemonia da glorificação do nosso Batman. Porque o Brasil, durante um tempo, foi uma Gotham City, não é isso? Tínhamos o Batman, que era o Sérgio Moro, e tínhamos até o Robin, que era o Deltan Dallagnol. Era uma dupla dinâmica, não é? Era uma dupla dinâmica. Sem vocês, sem a consciência crítica gerada por um grupo como Prerrogativas, o grupo Prerrogativas, quando queria falar na Globo News, na TV Globo, são vocês que ajudaram a criar uma consciência crítica. Nós precisamos denunciar o projeto de pinochetização do Tarcísio de Freitas. Nós precisamos dizer com todas as palavras, o Tarcísio de Freitas é muito mais perigoso e muito mais radical do que Jair Messias Bolsonaro, que é um sujeito errático, cuja grande vocação na vida é vender capacete, não é isso? É isso agora. Mas o Tarcísio não. O Tarcísio é articulado, ele sabe o que ele quer. E assim, professor Dom, é importante a gente trazer que esse debate, quando a gente olha a pauta dos trabalhadores, o quanto ele conversa com a população. Porque muitas vezes as pessoas olham com um certo preconceito. Ah, os servidores, não, aquele servidor que falou com a gente ali que era da vigilância, se ele não tiver um emprego decente, você vai ter dengue na sua casa. Claro, então, a gente precisa direcionar essas pautas para as pessoas entenderem como elas são afetadas. A trabalhadora da educação trouxe a questão de mais apoio para as crianças que têm algumas questões de dificuldade de educação nas escolas. Quando a gente fala de serviço público, principalmente, são pautas que afetam as pessoas, que afetam a população, os trabalhadores e a população. Então, é preciso defender, né? E, para além disso, essa semana passada, a gente também trouxe a questão da favela do Moinho, mais uma coisa que o Tarcísio tem feito, tentando varrer a população mais pobre do centro de São Paulo. É uma política, não tem outro nome, é uma política. E eu acho que caminha junto, né, com essa tese que o professor traz, né, de você olhar isso aqui como um laboratório de agentes políticos, na avaliação do professor, a qual eu concordo, muito mais perigosa do que o fanfarrão do Bolsonaro. Você quer ver uma coisa curiosa? Isso daria uma matéria para você, Giovana. Olha só, uma matéria importante para você. Você quer ver algo que é inacreditável? Só no Brasil, nesse laboratório paulista, há 3 anos, o mercado, essa entidade fantasmagórica mais concreta, há 3 anos o mercado paga fortunas para que certas agências façam projeções. E as projeções há 3 anos sistematicamente erram, jogam a inflação para cima e o crescimento do PIB para baixo. Por quê? Porque a dívida pública brasileira é paga seguindo a taxa Selic. Se a projeção é uma projeção negativa, a taxa Selic é mantida alta como uma espécie de vacina contra a doença que não existe. Então, há 3 anos o mercado erra. Como é possível que o povo brasileiro ainda não tenha compreendido da maneira mais clara possível que o que a Faria Lima faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, é algo que uma certa esquerda bem comportada diz que acabou. É a luta de classes o que faz a Faria Lima. A gente fala aqui, professor, a TVT é a TV dos trabalhadores,
E eu percebi uma época falando sobre isso, que eu dizia, mas olha, quem são os trabalhadores? Porque tem muita gente que não tem essa compreensão da luta de classe e não acha que é trabalhador, acha que trabalhador é só o operário, né? Quem está ali, né, na portaria e etc. Todo aquele ou aquela que vive do seu trabalho é trabalhador. E aqui é a TV dos Trabalhadores. Pegar um gancho, você falou da importância das mídias alternativas nesse processo todo, e agora uma responsabilidade muito grande para 2026. Como você falou, tem um projeto que caminha por aí com uma pintura, uma estética, né, mais cheirosa, digamos assim, mas muito mais perigosa. Como é que você está avaliando 2026, o campo progressista? Eu estou evitando falar campo progressista, na verdade, quem acredita na democracia. Claro, é isso. Eu acho que nós precisamos compreender o seguinte: o verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil para 2026 não é a presidência. Se em 2025, porque veja, em 2023 e 2024, nós tivemos aproximadamente um PIB, crescimento nos 2 anos, de 5,5%, 6%. Entre 2022 e 2012, o crescimento do PIB médio foi 0%. Então é um crescimento extraordinário, dadas as circunstâncias. Arthur Lira na presidência da Câmara, Roberto Campos Neto no Banco Central. Se em 2025, finalmente, houver uma percepção da população de que começa uma melhora, 2 coisas que a Johanna disse muito importantes: o imposto de renda e a compreensão de que a precarização do serviço público não prejudica o Tarcísio. Não nos prejudicará, nós temos a nossa reserva. A precarização do serviço público prejudica e maltrata os mais vulneráveis. Mas o verdadeiro plano da extrema-direita, se não houver um problema real do governo até 2026, o verdadeiro plano, e aqui vocês têm uma importância fundamental, que é alertar, é o Senado. Eles não estão preocupados com a presidência da República, desculpe. A preocupação principal não é a presidência da República, eles consideram Lula muito forte ainda. A preocupação real é o Senado. Por quê? Porque se a extrema-direita conquistar o Senado, o golpe triunfa, ainda que eles percam as eleições. Muito bem, é isso, né, Gi? Nós temos comentários aqui chegando. O professor João César de Castro Rocha é uma das pessoas mais respeitadas, não só, né, no campo acadêmico, mas fundamentalmente nas análises políticas que ele traz. O F. Diniz Pereira, alegria assistir o professor João César com Dom Ernesto. Parabéns, TVT. Grande amigo de Brasília. Muito abraço, Fernando. Bem, Amigo de Brasília. Legal os amigos, né? Professor Tarcísio é mais fascista que o Bozo? Pergunta o Daniel Max, santista. Os santistas estão meio com a bola meio murcha, então é melhor a gente dar uma atenção. Mas bom, vocês estão no penúltimo lugar no campeonato, o Neymar não joga, perdeu o treinador. Vamos dar uma calada pro santista. O Tarcísio é muito mais extremista que o Bolsonaro. O Tarcísio é um capitão do Exército que saiu com honras para ocupar cargos importantes da administração pública. O Bolsonaro é um desonrado capitão que foi reformado para não ser expulso do Exército. O Tarcísio teria um apoio das Forças Armadas que o Bolsonaro não teve. Ele é muito mais perigoso, Johanna. Eu penso igual. O Tarcísio, assim, tem uma missão. Ele veio com a missão e ele tem, como bom militar, né? Ele tem cumprido a missão. Exatamente, é isso. Olha... Professor, tempo de televisão, ainda mais ao vivo, é sempre muito curto. Eu quero convidá-lo para todas as vezes que você estiver em São Paulo... Eu aviso. Você já, não precisa avisar, bate aqui na porta, fala com licença. Né? Se você me oferecer um cafezinho, eu venho sempre. Pronto, está feito então. E vai tomar logo um cafezinho do MST com gostinho de democracia, reforma agrária, livre de venenos e agrotóxicos. Está combinado? Está combinado.